A paz do Senhor, amados irmãos e irmãs, em nome de Jesus, hoje nós estaremos abordando capítulo 40. É isso mesmo. Abra sua Bíblia aí no capítulo 40 do livro de Gênesis. Já abriu? Hoje nós vamos abordar o tema Seja influenciador. Seja influenciador. Muito bom, né? Verdade. E diz ali: E aconteceu depois dessas coisas que pecaram o copeiro do rei do Egito e o padeiro contra o seu senhor, o rei do Egito. Indignou-se Faraó muito contra os seus dois eunucos, contra o copeiro Mor e contra o padeiro Mor. Entregou-os à prisão na casa do capitão da guarda, na casa do cárcere, no lugar onde José estava preso. E o capitão da guarda pô-los a cargo de José, para que o servisse, e estiveram muitos dias na prisão. E ambos sonharam um sonho, cada um seu sonho na mesma noite, cada um conforme a interpretação do seu sonho, o copeiro e o padeiro do rei do Egito, que estavam presos na casa do cárcere. E veio José a eles pela manhã e olhou para eles, e eis que estavam turbados. Então perguntou aos eunucos de Faraó, que com ele estavam no cárcere da casa de seu senhor, dizendo: Por que estão hoje tristes os vossos semblantes? E eles lhe disseram: Temos sonhado um sonho e ninguém há que o interprete. E José disse-lhes: Não são de Deus as interpretações? Contai-me, peço-vos. Então contou o copeiro Mor o seu sonho a José e disse: Eis que em meu sonho havia uma vide diante da minha face, e na vide 3 sarmentos, e ela estava como que brotando, a sua flor saía e os seus cachos amadureciam em uvas. E o copo de Faraó estava na minha mão, e eu tomava as uvas e as espremia no copo de Faraó e dava o copo na mão de Faraó. Então disse-lhe José: Esta é a sua interpretação. Os 3 sarmentos são 3 dias, dentro ainda de 3 dias, Faraó levantará a tua cabeça e te restaurará o teu estado, e darás o copo de Faraó na sua mão, conforme o costume antigo, quando eras seu copeiro. Porém, lembra-te de mim, quando te for bem, e rogo-te que uses comigo de compaixão, e que faças menção de mim a Faraó, e faz-me sair desta casa. Porque de fato fui roubado da terra dos hebreus, e tampouco aqui nada tenho feito para que me pusessem nesta cova. Vendo então o padeiro Mor, que tinha interpretado bem, disse a José: Eu também sonhava, e eis que 3 cestos brancos estavam sobre a minha cabeça. E no cesto mais alto havia de todos os manjares de Faraó, obra de padeiro, e as aves os comiam do cesto de sobre a minha cabeça. Então respondeu José e disse: Esta é a sua interpretação. Os 3 cestos são 3 dias. Dentro ainda 3 dias Faraó levantará a tua cabeça sobre ti e te pendurará num madeiro, e as aves comerão a tua carne de sobre ti. E aconteceu ao 3º dia, o dia do nascimento de Faraó, que fez um banquete a todos os seus servos, e levantou a cabeça do copeiro Mor e a cabeça do padeiro Mor no meio dos seus servos. E fez tornar o copeiro Mor ao seu ofício de copeiro, e este deu o copo na mão de Faraó. Mas ao padeiro Mor enforcou como José havia interpretado. O copeiro Mor, porém, não se lembrou de José, antes se esqueceu dele.
Senhor, Deus está sobre mim, porque o Senhor me ungiu a pregar boas novas aos quebrantados e enviou-me a curar os quebrantados de coração. Cativos e a pôr em liberdade todos os algemados e a pregoar o ano aceitável do Senhor e o dia da vingança do nosso Deus, a consolar todos os que choram e a pôr sobre os que em Sião de luto estão uma coroa ao invés de cinzas, óleo de alegria ao invés de pranto, vestes e louvor ao invés de espírito angustiado, a fim de que se chamem, carvalhos de justiça, plantados pelo Senhor, carvalhos de justiça, plantados pelo Senhor, a consolar todos os que choram e a pôr sobre os que em Sião de luto estão uma coroa ao invés de cinzas, óleo de alegria ao invés de pranto, vestes e louvor ao invés de espírito angustiado, a fim
os seus, que por ele chegarão, satisfeitos a sua mansão. Vindo a morte dar golpe em meu lar, então eu bem sei onde acharei paz que satisfaz, pois Jesus me traz o que me é mistério, que me possa aqui conter. Oh, quão bom é nosso Deus, tudo preparou para os seus, que por ele chegarão, satisfeitos a sua mansão. Longe do meu lar, sinto eu pesar, mas o bom Jesus dá-me sua luz, e minha alma diz: estás em mim feliz, estou contigo aqui, estarás sim comigo ali. Oh, quão bom é nosso Deus, tudo preparou para os seus, e por ele chegarão, satisfeitos a sua mansão. Peregrino sou, mas em breve estarei, onde ficarei, sempre com sua grei, lá hei de gozar seu amor sem par, grato cantarei aleluias ao grande Rei. Oh, quão bom é nosso Deus, tudo preparou para os seus, que por ele chegarão, satisfeitos a sua mansão. Vamos orar? Senhor nosso Deus, Criador dos céus e da terra, nós te agradecemos, Pai, porque nós sabemos que a nossa vida sem o Senhor não tem sentido, não tem motivo. Sem o Teu Espírito Santo, sem a Tua direção, nós somos apenas pessoas que vivem nessa terra, seres humanos que foram criados pelo Senhor para viver nessa terra. Desfrutamos de deleites de algumas coisas, mas não conseguimos desfrutar do que é melhor da nossa vida, que é a Tua presença, o Teu Santo Espírito, o Teu propósito, aquilo que o Senhor tem para as nossas vidas e para o qual nos foi criado. Por isso, em nome de Jesus, nós te pedimos, desperta os que são Teus filhos, aqueles que estão adormecidos, aqueles que estão cansados, aqueles que estão desistindo, aqueles que estão, meu Pai, impacientes, aqueles que estão posicionados diante do Senhor. Envia o Teu poder e Teu Santo Espírito, Senhor, para que nós possamos cumprir o nosso propósito e o nosso chamado diante do Senhor. Perdoa os pecados de todos aqueles que pecaram, que agiram contra a Tua face, contra a Tua presença, que se desviaram do lugar deles, meu Pai, que não conseguiram ser fiéis, não conseguiram suportar as provações, as lutas, não conseguiram passar pelas situações de uma maneira que agradasse ao Senhor. Perdoa-os,
Ministra no coração deles para que eles possam se reposicionar, tomar o seu lugar e possam vigiar e orar e vigiar, para que não caiam de novo, em o nome santo de Jesus. Amém, amém e amém. Glória a Deus, amém? Glória a Deus. O capítulo 40 já começa assim, olha, aconteceu depois destas coisas. Que coisas que eles estão falando aqui? Se você já acompanhou a ministração que eu fiz do 39 e do 38, você vai saber que José foi vendido, depois ele de ser vendido foi trabalhar na casa aqui do chefe da guarda, né? Potifar. A esposa dele deu em cima dele, ele foi preso. Agora aqui ele já está na cadeia. Ele está preso por algo que ele não fez, por ter permanecido fiel com Deus, permanecido fiel no caráter que Deus tem e agindo da mesma maneira que Deus exige que nós hajamos, que a gente tome atitude diante de Deus. Para isso que Deus enviou Jesus, para que caso você caia, você tropece, você tenha o direito de voltar ao seu lugar santo, se reposicionar, abandonar as coisas que não são de Deus e vigiar para não cair. Para isso que ele enviou Jesus, não foi para permanecer no pecado. Mas o que eu acho interessante aqui é que duas pessoas pecaram contra o copeiro aqui, conforme nós vimos, contra o rei do Egito, que foi o padeiro e o copeiro, e eles acabaram indo para a prisão. Mas o que me chama a atenção aqui é o seguinte, é que mesmo depois destas coisas, José estando preso injustamente, José permaneceu fiel a Deus. José não trocou de Deus. José não buscou um Deus que ele achasse mais conveniente para ele. Olha, eu estou servindo a Deus, estou sendo fiel, estou mantendo um posicionamento diante de Deus, mas está acontecendo coisas contrárias na minha vida. Então o que eu vou fazer? Eu vou trocar de Deus. Eu vou trocar de religião. Eu vou trocar de adoração. Eu vou buscar um Deus que satisfaça os meus interesses. José não agiu dessa maneira. José não estava preocupado com o que estava acontecendo à sua volta, com as coisas ruins que aconteciam contra ele, mas antes em permanecer no seu posicionamento diante de Deus, certo de que Deus, de alguma maneira, o justificaria. Deus agiria naquela situação, fazendo com que realmente as atitudes de José diante de Deus servissem como testemunho diante do inimigo, tanto humano como o inimigo espiritual, que é o nosso maior inimigo. Mas o que é interessante aqui é o seguinte, que além de José, depois dessas coisas, passar por todas essas situações e não mudar o seu caráter, não mudar o seu posicionamento em referente à adoração a Deus, né? É que José, ele recebeu um cargo dentro da cadeia, um cargo de confiança da parte daquele que era o líder dentro da cadeia. Tamanho a atitude de José no que se refere aos seus conceitos espirituais, ao seu caráter espiritual, à sua personalidade, à sua índole espiritual. Ela não se camuflava com as coisas erradas, ela não mudava, ela não tomava forma das situações que aconteciam na vida dele. Por exemplo, José não agia segundo a forma que ele vivia. Aquilo que acontecia nele não interferia na personalidade dele. Por exemplo, José estava na cadeia, ele podia muito bem imitar as pessoas que estavam lá dentro, presas justamente. Praticaram coisas erradas, ele estava no meio deles. Estava no meio daqueles que praticavam coisas erradas. Mas ao contrário, José não. Ele serviu de testemunho para até mesmo converter a vida das pessoas que estavam presas na cadeia. Você está entendendo? Então José aqui na realidade, ele era um influenciador de pessoas. José, ele não andava segundo as coisas que aconteciam. Tipo quando dizem crente chuchu. Sabe o crente chuchu? Crente chuchu é aquele que se adapta à situação. Ele pega o gosto, conforme a luta que ele passa, ele tem uma conduta diferente.
Ele absorve e toma forma daquilo que está acontecendo à sua volta. Esse é o crente chuchu. Por exemplo, se ele foi traído, como foi José pelos seus irmãos, então ele também começa a trair. Ele foi seduzido pela mulher de Potifar, ele também começa a seduzir pessoas, a enganar pessoas e agir dessa mesma maneira. Ele foi preso injustamente por Potifar, então ele começa a agir de maneira injusta com as pessoas. Ele estava numa cadeia onde existem várias pessoas de índole controversa, ele começa também a agir. Isso é, tem pessoas que eles são assim. Eles não influenciam os outros a mudar a sua conduta. Eles não influenciam os outros a mudar sua postura, o seu modo de servir a Deus, adorar a Deus. Por quê? Porque ele mesmo não tem uma personalidade de adorador. Ele não tem essa verdade dentro dele de adorador, de que realmente ele quer servir ao Deus Criador. Ele quer adorar ao Deus Criador independente do que aconteça. Quando uma pessoa não tem arraigada, não é bem alicerçada em Jesus, na palavra de Deus, nas orações, ela não tem uma vida diante do altar, ela costuma se deixar levar pelas situações, ela anda segundo a carruagem. Conforme as coisas que estão acontecendo à volta dela, ela se deixa influenciar por essas coisas e começa a agir da mesma maneira para tentar viver. É tipo aqueles que foram espiar a terra. Eles deixaram de influenciar a situação e foram influenciados pelos o que eles viam. José, aqui ele não fazia isso. José não queria saber o que estava acontecendo à sua volta, ele só tinha um foco. O foco de José é: eu preciso manter o meu posicionamento diante daquilo que Deus me deu como visão. Deus me deu um sonho. Deus me deu um sonho de que os meus irmãos se dobrariam diante de mim, de que meu pai, a minha mãe, a minha família se dobrariam diante de mim. Eu preciso manter acesa essa chama. Eu preciso me deixar influenciar por este sonho que Deus me deu. Eu não posso deixar morrer este sonho que Deus me deu. Lembre-se, irmão, não é pensamento positivo, não é você adotar uma ideia na sua cabeça e falar: eu vou fazer isso, e você agir em função daquilo e tomar uma postura em cima daquilo. Não é só isso, porque isso é bom. É bom você ter um posicionamento de se deixar influenciar por coisas que você está querendo. Você precisa de algo, você deseja algo e aí você se posiciona até conquistar aquilo. Isso é bom. É excelente esse tipo de postura. Você tem que ter essa postura. Mas a questão aqui, ela vai além disso. José não estava sendo influenciado por algo pessoal, algo humano que ele tinha, um desejo pessoal. José estava se deixando influenciar por algo que Deus havia dado para ele como sonho. É algo superior, é algo espiritual. Então, quantas vezes a gente vê no mundo aí pessoas que se determinam a querer ter coisas, se determinam a conquistar coisas e conquistam. E conseguem. Por quê? Porque eles criam uma disciplina, criam um foco, criam regras e seguem essas regras à risca e vão até o fim. Só que isso são coisas humanas. São coisas humanas. Coisas humanas, se você se posicionar, se você fizer tudo o que tem que ser feito, se você ter disciplina, se você tiver atitudes todos os dias para ter aquilo, você vai conquistar porque são coisas humanas. Mas o que nós estamos falando aqui é uma influência vinda de Deus. As influências, quando vêm de Deus, são espirituais. Você não pode se deixar levar por coisas humanas, porque senão você não está adorando a Deus. Quando você está adorando ao Deus Criador, Ele fala com você, Ele te dá uma palavra para você. Não é você que cria o que você quer. Eu vou para a igreja, eu vou entrar no ministério e eu vou fazer isso. Não é isso. É diferente. Você tem que fazer isso.
Você tem que se posicionar diante de Deus para que o seu ministério seja ativo, o seu chamado seja ativo. Aquilo que Deus tem para a tua vida se ative e venha para fora e se manifeste na tua vida, no teu interior, e você possa viver. Isso são atitudes que você tem que ter. Você precisa fazer coisas para Deus para que isso possa despertar na tua mente, no teu subconsciente, na tua vida, o Espírito Santo de Deus e ele agir na tua vida, te revelando o que realmente você tem para a sua vida. Mas não é disso que nós estamos falando. Nós estamos falando de uma pessoa que age para receber de Deus algo. Nós estamos falando de alguém que recebeu de Deus e precisa ter uma postura. É diferente. Nós, quando pregamos aqui, fazemos devocionais, fazemos estudo bíblico, pregamos a palavra na semana, nós estamos o quê? Tendo um posicionamento diante de Deus para que Deus derrame sobre nós a vontade dele e nos desperte para saber o que ele quer. É diferente. Agora, quando Deus te dá uma palavra, Deus te dá uma visão, Deus te dá um sonho, Deus te dá algo, você precisa, diante de Deus, estar pronto para o que vai acontecer na tua vida para te tirar desse foco. Você precisa permitir que esse sonho, essa visão, essa palavra que Deus te deu, te influencie ao ponto de qualquer situação à tua volta não te desviar disso. É isso que eu estou falando de ser influenciador. O influenciador, quando ele recebe uma palavra de Deus, ele não permite que as pessoas à sua volta, que as situações à sua volta, que o ter ou não ter, que o fazer ou não fazer, que o ser ou não ser, impeça essa palavra de se cumprir na sua vida. Porque ele entende que o cumprir da palavra não vem dele. O cumprir da palavra vem do próprio Deus, foi Deus quem liberou a palavra. A sua parte é se manter posicionado diante dessa palavra, se deixar influenciar por essa palavra, quebrar todas as barreiras no teu interior, no teu ser, na tua mente, inclusive externas, barreiras externas que vão surgir para tentar fazer com que você não seja influenciado por essa palavra que Deus liberou sobre a tua vida. Quando você toma esse posicionamento de ser influenciador, ser influenciado pela palavra, o que acontece? A tua mente, o teu corpo, eles começam a andar segundo o que o Espírito Santo vai te conduzindo. Você deixa de ser guiado por você mesmo. Você não é mais uma pessoa que luta para ter coisas porque você quer ter coisas. Você não é uma pessoa que casa porque você quer casar e ter uma esposa e ter um filho somente. Você não é uma pessoa que vai para a igreja porque quer participar de um culto ou quer trabalhar na igreja. Isso já não é mais o teu interesse, o teu foco. Porque Deus tem uma palavra sobre a sua vida, você vai fazer essas coisas com outro objetivo e com outro foco. É totalmente diferente. Por quê? Porque você está sendo influenciado pela palavra que Deus liberou na tua vida. Você entende a diferença quando alguém libera uma palavra? Por exemplo, eu prego uma palavra, eu libero uma palavra na tua vida e você acredita nessa palavra e você luta por ela? É diferente. É diferente de quando você busca Deus e Deus libera a palavra para você. Existem profetas que liberam a palavra, mas quando você ouve a palavra diretamente do Senhor confirmando aquilo que foi liberado, é diferente. Por isso o teu posicionamento, por isso você precisa ser influenciado por essa palavra que Deus liberou na tua vida. Quantas bênçãos Deus tem na Bíblia dele? Quantas bênçãos Deus libera para as pessoas através da Bíblia? Mas as pessoas buscam as bênçãos através do líder. Eles ficam esperando o líder abrir uma palavra para pregar para eles acreditarem naquilo que Deus está falando. Por quê? Porque eles não se deixam influenciar pela palavra. Eles são influenciados pelas pessoas à sua volta. E Deus quer que você vá atrás dessa palavra, você vai buscar a palavra de Deus, você tem que ter desejo pelas coisas de Deus. Você precisa ter um ímpeto pelas coisas de Deus tão grande que tome conta do teu ser, que você passe a ser influenciado por essa palavra. Por quê? Porque Deus vai te liberar. Ele vai liberar sobre a tua vida uma palavra profética. Pode ser em sonho, pode ser em visão, eu não sei, Deus vai falar com você.
Mas aí o que vai acontecer? Se você não aceitar essa palavra e for influenciado por ela, qualquer coisa à sua volta que vier a acontecer vai te tirar do foco. Vai te tirar do motivo. Por quê? Porque teu foco não está na palavra que Deus. Você não foi influenciado por essa palavra que Deus liberou. Você foi influenciado pelos teus sentimentos, pelos teus pensamentos, pelos teus achismos. Então você precisa, para ser um influenciador, ser influenciado primeiro. E o único meio de fazer isso é se envolvendo. É se envolvendo com as coisas de Deus. É se envolvendo com aquilo que Deus está querendo fazer. Você está entendendo o que eu estou falando? Agora, a partir do momento que você viu aqui, José, ele já estava influenciado pela palavra. Ele havia recebido no seu espírito aquela palavra que Deus liberou. E ele não permitiu que nada que ele se sentia triste, se sentia magoado, se sentia ferido, se sentia desanimado em algumas situações, até mesmo abandonado, mas ele não deixava morrer essa palavra que Deus liberou do sonho para ele. E aí o que aconteceu aqui? Ele foi colocado como alguém para servir. Olha só, olha o que aconteceu. José foi chamado para que os irmãos dele se dobrassem diante dele. A família dele se dobrasse diante dele. Só que agora ele foi colocado para servir alguém. Talvez uma pessoa orgulhosa, uma pessoa prepotente fala, mas cadê esse sonho que Deus falou? Deus falou que ia me dar um sonho, agora eu tenho que ficar servindo a uma pessoa? E ele começa a murmurar, ele começa a sentenciar a própria palavra que Deus havia liberado sobre a vida dele. Por quê? Porque ele está se deixando levar pelo que ele está vendo, no físico, no mundo natural. Ele não é influenciado pelo espiritual, aquilo que Deus deu para ele. Aquilo que Deus liberou para ele. Ele é influenciado pelas coisas naturais que acontecem à volta dele. Isto é, até o cumprimento daquilo que Deus liberou, você vai passar por situações naturais que vão parecer totalmente contrárias àquilo que Deus falou para a tua vida. Mas se você se voltar contra, se você deixar a tua carne dominar e mandar nessa situação, o teu sonho, aquilo que Deus liberou, a palavra que Deus liberou para a tua vida, que estava te influenciando, vai começar a não te influenciar mais e você vai ser influenciado pelas situações que estão acontecendo contrárias àquilo que Deus havia liberado como palavra profética para a tua vida. Mas José não deixou acontecer isso. José, a despeito de ele estar servindo a duas pessoas presas igual a ele, servindo a muitas outras pessoas dentro da cadeia, José continuava mantendo acesa a palavra que Deus havia liberado. A humildade no coração de José era grande. E conforme nós vemos aqui, ele recebeu os 2 sonhos, interpretou os 2 sonhos. Lembra, ele não profetizou maldição sobre a vida das pessoas. Quando as pessoas acham que quando um profeta fala uma palavra que Deus mandou, eles acham que eles estão amaldiçoando a pessoa. Eu recebo uma palavra de Deus como profeta, aí eu libero essa palavra, as pessoas acham que eu estou amaldiçoando eles. Não, meu querido, não está amaldiçoando, foi Deus que mandou falar. O que você quer que eu faça? Eu vou mudar a palavra de Deus para te agradar, para te satisfazer? Eu não posso fazer isso, porque ela vai se cumprir. Josué aqui, ele não deu um jeitinho, falou assim, não, peraí, eu vou tentar ajustar o sonho de Deus aqui que ele deu para eles e vou dar uma interpretação agradável a eles, para quê? Para que eles peguem e me ajudem a alcançar aquele sonho que Deus me deu. Não está amarrado, em nome de Jesus, você tem que falar a verdade. Se Deus falou que vai acontecer determinada coisa, se a conduta da pessoa está daquele jeito, se o posicionamento daquela pessoa está daquele jeito, não adianta você querer mudar, não adianta você querer mudar a palavra. Se Deus está falando que os dízimos e as ofertas pertencem a Ele e tem que ser dada para Ele, sem intermediários, eu não posso mudar isso, meu amado, está na palavra de Deus. Eu não posso pegar e falar, não, só porque os líderes das igrejas pedem dízimo e oferta. O que você quer que eu faça? O problema é deles, que ficam pedindo dízimo e ofertas, eles que se consertem com Deus. Eu não tenho nada a ver. Deus me disse que o dízimo e oferta pertence a Deus, que tem que acumular tesouros nos céus com Deus.
Se você quer ajudar o ministério, você ajuda com doação, ajuda com o teu financeiro, dá qualquer tipo de coisa que você quiser dentro da igreja, mas dízimo e oferta pertence a Deus. Eu não tenho como mudar isso. Todos aqueles que receberam uma missão da parte de Deus tiveram que dar ofertas e dízimos diretamente para Deus. Foi para o Senhor. Não deu para um líder e esse líder pegar e gerenciar, administrar o que é aquele dízimo e aquela oferta. Agora eu vou mudar a palavra de Deus, não vou falar, não, pode sim, pode pedir, porque você está pedindo e está fazendo para Deus. Por mim, faça o que você quer. Peça outra coisa, peça doação, peça ajuda financeira. Peça para os irmãos entrar no ministério e contribuir, trabalhando, pagando alguma coisa. Não sei. Mas dízimo e oferta é Deus quem pede para a pessoa. E todas as vezes que Deus pede é porque Ele está para liberar algo muito grande na vida da pessoa. Aí Ele pede, eu quero que você faça isso. Você pode prestar atenção em toda a Bíblia. E Jesus nunca pediu dízimo e oferta para ninguém. Nunca. Quem pediu dízimo e oferta foram os discípulos dos discípulos que Paulo abriu. Paulo pegou e pregou a palavra para eles. Nem Paulo pedia dízimo e oferta, para você ter uma ideia. Paulo pregou a palavra para essas pessoas, eles abriram igrejas e montaram um modelo igual o dos fariseus e do que crucificaram Jesus, os líderes daquela época. Mas você não via Jesus pedindo dízimo e oferta. Tentaram pedir dízimo e oferta lá quando Ananias e Safira morreu, resultou em morte. Trouxe morte para dentro da igreja. Por quê? Porque eles desobedeceram e desviaram dinheiro? Não, porque o dízimo e oferta pertence a Deus. Não adianta. Não adianta você querer mudar isso. Não adianta. As pessoas quando dão para a igreja, elas dão voluntariamente, mas não tem nada a ver com dízimo e oferta. É do Senhor, meu querido, isso daí. Dízimo e oferta é do Senhor. Você não pode mudar. Então, se Deus me deu essa palavra, eu não posso trocar. A mesma coisa foi José aqui. Ele recebeu a visão da parte de Deus, a revelação do sonho, a interpretação do sonho, que um ia voltar ao seu cargo. Aí ele pediu para que se lembrasse dele. O outro ia ser morto. Ele não mudou a profecia, a palavra que Deus liberou. Ele não ajustou. Ai, não, mas espera aí, se eu fizer isso, vai que a pessoa... Não tem nada a ver, meu querido. Deus mandou fazer o quê? Não sou eu que libero, é Deus que mandou liberar a palavra. Aí o que aconteceu aqui? José já estava entrando num sentimento de esquecido, de abandonado, de sentido largado, por causa do tempo que ele estava aqui. Por isso que ele chegou para o outro copeiro e falou assim, lembra-te de mim. Mas quando Deus não quer fazer algo, meu querido, não adianta você tentar forçar a porta. Não abre a porta, ele esqueceu dele. Ele esqueceu dele, mas na frente nós vamos ver como que vai acontecer a história. Mas por que a gente tem que ficar lendo isso, Ronaldo? Tem que ficar ouvindo isso, tem que ficar pregando isso? Para você guardar no teu coração os posicionamentos que você tem que ter. Quando Deus te mandar liberar uma palavra, você libera a palavra. Você tem que influenciar pessoas para que elas entendam que a vontade de Deus é soberana. Não importa, não é questão de você amar a pessoa ou não amar a pessoa, gostar da pessoa, não gostar da pessoa, se ela está no pecado, se ela está no pecado, se ela pisou na bola, se ela não pisou na bola, se ela fez alguma coisa para você, se ela não fez alguma coisa para você, não interessa. Isso não tem nada a ver. Se ela fez alguma coisa para Deus, se ela não fez alguma coisa para Deus. Deus, quando libera uma palavra, você tem que liberar aquilo que Ele mandou. E morreu. Não tem, é esse ponto final. Ponto final. Então, você entendeu aqui, José, ele primeiro se deixou influenciar pela palavra que Deus liberou na vida dele e não mudou o caminho. Ele permaneceu firme naquilo que Deus liberou para a vida dele para ser influenciado por isso. Não se deixou contaminar com nada à sua volta. Uma vez que ele aceitou essa palavra de Deus na sua vida como verdade e viveu em função dela, ele se tornou um influenciador. Aonde ele ia, as pessoas eram influenciadas a querer conhecer esse Deus que ele servia. A saber mais sobre esse Deus. E o que acontecia? As pessoas se agradavam dele porque Deus olhava para ele e via que realmente ele não se desviava. Ele influenciava, ele se deixava influenciar pela palavra que Deus liberou e ele influenciava pessoas à sua volta. Você está entendendo? Então, para você ser um influenciador de pessoas, é fácil, não é difícil. Estuda um pouco de neurolinguística, estuda um pouco de pregação, de palavras lindas na Bíblia, estuda um pouco de palavras de comando
e prega para as pessoas de mentalidade carnal que elas vão te obedecer e fazer o que você quer. É simples, é fácil fazer isso com o ser humano. É fácil dar palavras de comando para o ser humano, de neurolinguística, e ele te obedecer e fazer o que você quer. Agora eu quero ver você ser um influenciador espiritual. Você ser um influenciador para que a pessoa se torne adoradora de Deus, conhecedora de Deus e busque ao Senhor. Porque muitas vezes a gente recebe de Deus determinados conhecimentos e autoridade da parte de Deus e usamos isso como mecanismo para influenciar pessoas para fazer o que nós queremos. Isso é roubo para a tua vida. Deus não te chamou para influenciar as pessoas para fazer o que você quer. Deus te chamou para você influenciar as pessoas para fazer o que Deus quer. E o que Deus quer, a pessoa só vai saber ela buscando a Deus. Não é você influenciando ela para fazer aquilo que você quer. Você não pode ser influenciadora das pessoas para fazerem a tua vontade, para fazer o que você tem como propósito de vida. José não tentou influenciar esses dois aqui. Um pouquinho ele tentou. Lembra-te de mim. Parece que ele estava vendo que ia acontecer alguma coisa que ia fazer ele agir dessa maneira. Então ele já jogou uma semente. Lembra-te de mim. E quando chegar o momento você vai entender que ele se lembrou. Então entenda, o fato de você ter sido influenciado pela palavra de Deus, estar fazendo a vontade de Deus, não lhe dá o direito de influenciar as pessoas para fazerem o que você quer ou os teus sonhos se realizarem e você usar pessoas para realizar o teu sonho. Elas têm os sonhos dela, elas têm a parte delas com Deus, elas têm que buscar em Deus aquilo que Deus vai liberar a palavra para a vida dela, para que elas possam ser influenciadoras e influenciar os outros. Não influencie as pessoas para fazer a tua vontade, o que você quer e satisfazer os teus interesses. Deus não nos chamou para isso. Então toma posse em nome de Jesus. Você é influenciador para que as pessoas sejam influenciadas por Deus e não por você. Amém? Entenda isso no teu coração e nunca mais você vai ser enganado, vai ser roubado e não vai passar por aperto com Deus e ficar esquecido. Deus vai sempre se lembrar de você e vai te abençoar em nome santo de Jesus. Toma posse. Amém, amém e amém. Na multidão
doce que sempre me cerca, me inspira a amar, soprando vida e esperança, me ensinando a não julgar, ouvir mais e me entregar. Quero aprender com teu coração, permanecerei até o fim, criarei minhas raízes em ti e minha vida inteira pra te conhecer. Existe um olhar doce que sempre me cerca, me inspira a amar, soprando vida e esperança, me ensinando a não julgar, ouvir mais e me entregar. Quero aprender com teu coração, permanecerei até o fim, criarei minhas raízes em ti, minha vida inteira pra te conhecer. Que não seja mais eu em mim, seja a tua voz, teu coração. Que não seja mais eu em mim, sejam teus olhos, pés e mãos. Que não seja mais eu em mim, seja a tua voz, teu coração. Que não seja mais eu em mim, sejam teus olhos, pés e mãos. Que não seja mais eu em mim, seja a tua voz, teu coração. Que não seja mais eu em mim, sejam teus olhos, pés e mãos. Que não seja mais eu em mim, seja a tua voz, teu coração. Que não seja mais eu em mim, sejam teus olhos, pés e mãos. Teus olhos, pés e mãos. Teus olhos, pés e Faz um arranjinho, vai. Ei, e agora?
Espírito Santo, incrível como me sinto quando invade meu ser. Não dá pra explicar a vontade que tenho de chorar quando meu coração arde com tua presença. Quando eu entro na casa do Pai, eu pra que você me encha com apenas o que é seu. Nada que vem de mim quero manter. Sou ser humano, mas escolho hoje viver pelo Espírito. Escolho estar na casa do Pai, selando um novo tempo, vivendo novo. Eu prefiro te ouvir. Diga. O meu, vem inundar, diga. Espírito de Deus vem inundar. Diga aí bem alto, vai. Espírito de Deus vem inundar. Diga, vem Espírito. Espírito de Deus vem inundar. O meu say essa todo mundo lembra. Azul.